De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma a cada 110 pessoas no mundo tem autismo. Ainda segundo o levantamento, estima-se que no Brasil 2 milhões de habitantes tenham um transtorno. Até abril, mês de conscientização do autismo, nós vamos exibir programas sobre o tema. Para entender melhor como se dá o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista, está no ar o Educação. Meus convidados de hoje são o pedagogo e consultor Douglas Francisco de Melo Neves, a escritora, neurocientista e mãe de um adolescente com autismo, Emanuele Freitas, e a neuropsicóloga comportamental, Gabriela Félix. Muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Agora a gente está se aproximando aí de abril, mês de conscientização do autismo. E eu queria que vocês me dissessem se vocês acham que as informações acerca do assunto têm circulado bastante na sociedade ou ainda falta muita informação a respeito do tema? Acho que ainda falta bastante. A gente Uhum. não tem ainda um parâmetro, né, correto do autismo em si. Como ele tem várias frentes, várias possibilidades, os próprios médicos ainda têm essa dificuldade. Não adianta, como a gente conversa muito, né, a gente fala no atendimento do autista ou no próprio diagnóstico do autismo, ele tem que ter etapas para que se possa realmente diagnosticar. Antigamente a gente tinha muitos TDAHs, né, e hoje a gente tem muitos autistas, porque o comportamento autístico ele é diferenciado e faz com que as crianças, eles se tiver algum tipo de dificuldade, algum atraso no desenvolvimento, né, ele já aparenta, ele já vai ter algum dos comportamentos autísticos. Percentualmente, parte da população já é diagnosticada com autismo, tem um percentual de pessoas que nascem com esse transtorno. O que acontecia antigamente é que nascia com qualquer deficiência, não só o autismo, transtorno, síndrome, era trancado no porão, era a vergonha da família, era o filho esquecido. Depois essas pessoas começaram a sair dos porões das casas, sem vergonha da família, sem vergonha do seu ser, e começaram a ocupar os espaços. Começaram a ocupar primeiro espaços sociais, igreja, clube, essas coisas, e chegaram depois nas escolas. E agora estamos numa luta de saber como trabalhar com esse público nas escolas, na sociedade, no médico, isso. Então, é novo, e a tecnologia, os avanços das pesquisas das ciências estão mostrando muito pra gente o que é. Muitos deles cresceram, ganharam voz, e agora eles estão dizendo pra gente como eles são, como eles querem ser tratados, porque antigamente eles eram considerados menos pessoas do que nós. Então agora nós vemos um fenômeno de que alguns cresceram, foram para as universidades, ocuparam espaços. Teve até uma reportagem que eu li há pouco tempo do pai que teve um filho diagnosticado, aí ele foi acompanhar o filho e ele se encontrou autista também, só que ele não teve a oportunidade de se tratar, não teve a oportunidade de se conhecer. Então eu acho que a parte boa é que o avanço das tecnologias, dos estudos, eles têm mostrado melhores números, melhores pesquisas. Porém, a gente tem descoberto esse público e a gente ainda está meio assim, caramba, qual é o melhor tratamento? Como fazer isso? Então a gente precisa ter pesquisa sim. Mas como o Douglas também está falando, o lado negativo é que houve uma inversão. Antes vinha muito diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Agora se chega muito o transtorno do espectro autista. E quando a gente faz uma avaliação, a gente vê que não é verdadeiramente autismo, né? Essa criança tem outras comorbidades, tem outro tipo de transtorno, mas já chega no consultório com o diagnóstico pronto. Com o diagnóstico errado. E a gente, nem sempre é errado. Porque até mesmo agora o próprio CID vai estar trocando essa funcionalidade, que é uma questão que dentro do consultório a gente já via.
que é o quê? Você tem duas vertentes de classificação de autismo. Você tem um autismo idiopático e você tem um autismo secundário. Né? Idiopático significa... seria a criança, como a gente até fala dentro de consultório, uma criança nata. Né? Um autismo clássico, onde você verifica desde pequenininho, como por exemplo, a gente tem estudos e pesquisas que mostram que crianças com 6 meses dá para se verificar um autismo idiopático. Ele tem um comprometimento desde pequenininho, né? Já uma criança com autismo secundário, como é o caso do meu filho, ele tem uma patologia principal, entendeu? E com essa patologia, ele desenvolveu comportamentos autísticos. E aí, nisso, a gente verifica qual é o nível de autismo que ele se encontra naquele momento. Por isso que há a classificação. Exatamente. Nível e aí, 1, 2, 3. E a gente vai vendo lá no consultório crianças que chegam com diagnóstico de autismo. A gente inicia as intervenções apropriadas, né? Dentro do que a gente vê da comorbidade, não do autismo em si, mas da comorbidade principal. E aí a gente começa a ter resultados. Entendi. Né? Você falou 6 meses. Quais são as características de um bebê de 6 meses que tem autismo? O teste que foi executado foi o teste de segmento de olhar mesmo. Um bebê, na fase do desenvolvimento, ele tem sequências de maturação. Então, ele vai seguindo um padrão, né? A criança já olha, já acompanha, a criança consegue balbuciar algumas coisas, ela já senta, ela já faz vários movimentos, gracinhas para chamar a atenção. Quando um bebê idiopático, com autismo idiopático, ele não executa. Entendeu? Ele não segue com o olhar, ele não tem um choro. Você disse aí que olhar é acompanhar o dedo, por exemplo? Isso, e com 6 meses, por exemplo, o bebê ele já sabe onde a mãe está e ele vai seguir a mãe, de um lado para o outro, mesmo que ela não pegue ele. E ele já consegue interagir. Num bebê já com um comprometimento, já se nota que não tem isso. Ele não segue. E muitos deles, até o pessoal fala, isso é mito, né? Bom, eu já presenciei um bebê com um comportamento autístico e realmente ele não gostava de ser segurado. Ele preferia... na parte do olhar, a gente chama de olhar vazio. Vazio mesmo. É como se fosse... Ele olha, mas ele não te acompanha. É como se realmente ele não estivesse ali. Não está presenciando você. Até mesmo numa fotografia você consegue verificar que existe uma diferença no olhar quando ele a criança está presente e quando ele está tem também, mais eu também já presenciei casos daquele bebê que não aconchega. E quando você pega o bebê, geralmente ele aconchega, não, ele fica mais durinho, não gosta muito de ser segurado, bebezinho mesmo. Sim. Então, quando é idiopático, tem traços ali que a gente consegue detectar que, olha, precisa investigar para poder saber já o que tem tá uma fazendo. diferença. Existe uma diferença. Mitos. Você falou, isso é mito e tal. Quais são os principais mitos que vocês podem trazer aqui? Que todo autista é muito agressivo, que todo autista tem estereotipias aos extremos. Que o autista não se mexe muito. Não tem sentimentos. Tem mão. Que ele não tem sentimentos, o que é muito ao contrário. Nossa. As nossas crianças, elas são extremamente amorosas, carinhosas. Elas tem gente que acha que não tem sentimento. Sim, muitos acham que eles... E também o pessoal fala muito assim, ele vive no mundinho dele, né? Isso agora. Nossa. Eu tenho muito problema com assim, é um anjinho, ele é um anjinho. Não, ele é pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é pessoa com direitos, com deveres, com possibilidades. E personalidade. Personalidade. Que o pessoal esquece isso também, de que eles têm a própria personalidade. Geralmente os pais fazem muita comparação entre as crianças. E a gente sempre pede para não fazerem isso. Porque cada criança é diferente, elas têm personalidade. Não é porque ele tem um transtorno que ele não tem a personalidade dele. Ele tem. Sim. Então não tem como fazer comparações, né? Cada um vai ter uma maneira diferente de agir do outro. Claro, e é aquela coisa, né? As pessoas começam a te definir, a definir as crianças pelos transtornos que elas têm. Então, assim, ele é o autista. Né? Ele é definido pelo transtorno dele, quando na verdade ele tem 1 milhão de características. E esquece que é uma criança. Exatamente. A gente mesmo, eu não sei se você deve passar por isso também na escola. Eu vejo crianças com a agenda mais cheia do que a minha. Com certeza. E eu falo assim, nossa, e qual é o momento que ele tem para ser criança? Sabe? Para ele poder
sei lá, quero deitar aqui no chão, vou ficar aqui deitado, não fazer mais nada. Não tem. E aí acaba esquecendo esse ponto tão crucial, ele é uma criança. E outro fenômeno que acontece ao invés também, nasceu com um transtorno, não vai ser nada, não precisa investir, não vai trabalhar, não precisa botar no balé, não precisa botar no judô, não, vai aprender como todo, no ritmo dele, ele vai ter a aprendizagem dele. Pode ir pro balé, pode ir pro judô, pode ir pro karatê, pode fazer. Se eles gostam ou não. E eles vão dizer se eles gostam, como qualquer criança. Tem criança que acorda de mau humor. É traço da personalidade dele. E ele vai mostrar isso, ó, não gosto, eu gosto que ria, não gosto que me toquem. Tem que aprender quais são os comportamentos sociais que são legais, comportamentos sociais que não são legais, e a família vai intermediar. Família, escola, Estado vão intermediar. Ó, isso é legal pra gente, isso não é legal, isso aqui você pode aprender, isso aqui não. É uma construção mesmo, é um dia a dia. Uma coisa que fica muito diferenciado quando a gente vai ter essa sintonia, porque quando a gente tem uma criança autista, a gente tem um contexto todo ao redor dele. A gente tem a família, a escola, a terapia que ele executa. Então, quando a gente inicia um processo de atendimento, a gente tem que estar em conjunto com todos eles. Sim. Isso a gente ainda não tem visto muito. As pessoas não se encaixam. Mas eu vou te falar que não é só em relação ao transtorno, não. É em relação a qualquer coisa. A gente não vê ainda, infelizmente, uma troca de informações, uma equipe multidisciplinar que se comunique. Isso. E isso é fundamental. E é fundamental, porque se você tivemos muitos resultados positivos agora, porque crianças que não conseguiam passar de ano, passaram. Por quê? E sem ter problemas. Mas por quê? Integração. Onde, você falou? A gente teve muito resultado positivo. Na instituição, na clínica, na APA, que é a Associação de Apoio à Pessoa Autista. E a gente foram o quê? 6 crianças que tinham problemas para poder passar, né, de fase e tudo, não conseguiam assimilar também. E aí, nesse ano, por conta dessa interação, equipe, dessa interação, que é escola, família e terapia, uma ajudando a outra, uma orientando como fazer, e aí a criança conseguiu. As crianças conseguiram passar de ano. Entendeu? Nós tivemos 2 que foram destaque, né, entre eles. Um conseguiu, nos 4 bimestres da escola, ser o primeiro aluno da classe. Olha que legal. E é uma turma regular, ou seja, comum. E ele não tem mediadora. Ele é sem mediação também. No início do ano, nós estivemos na escola, conversamos com a diretora, ela pediu orientação de como proceder com ele. Nós fizemos todo um planejamento dentro da escola, ele teve a estrutura, né, e ele conseguiu. Foi um dos primeiros, foi o primeiro da turma. Até quando ele tinha que fazer a apresentação verbal, que era uma coisa que ele não conseguia executar bem, a gente treinava em terapia. Para como depois executar, ele fazer. E aí chegava na escola e ele conseguia executar. Olha que legal. Então, eu já do lado do professor, eu sinto tanta falta dessa equipe disciplinar, de alguém chegar e falar, porque o professor, como você falou que falta informação, falta mesmo. Ela não chega na formação de professores. Eu ia te perguntar isso. Não chega na formação. Não chega. Você aprende que existe, você aprende que vai ter uma realidade, mas existem coisas que a gente pode aprender que vão nos ajudar. Sim, com e certeza. não chega. Então a gente chega na sala de aula, eu na verdade sinto o seguinte: o professor, ele não é preparado para dar aula para nenhum aluno, porque você tem um aluno com transtorno que vai te trazer alguma situação, você tem um aluno que é extremamente inteligente e rápido que vai te trazer uma outra realidade, você tem um aluno que é mediano que vai te trazer outro tipo de aula. Então, a formação do professor, para mim, ela tem que ser contínua, continuada no chão da sala de aula, tem que ter universidade, tem que ter pesquisa, tem que ter tudo isso. Mas essa informação também que pode chegar para nos alimentar, falar, olha, se você tiver esse caso, procure a APA, procure um professor mais experiente, procure o terapeuta, converse com o médico, instrua a família. Isso não chega pra gente. Então a gente vai cavucando, vai errando aqui, acertando aqui. E aí acaba perdendo também muito tempo, né? Exatamente. Porque a escola, você vê isso dentro da sala de aula. Hoje você tem que ter resultados. Você não tem mais as questões onde você está sendo desenvolvido para o futuro. Né? Você é o futuro. Então, você não tem um desenvolvimento para o futuro. Aí chegam as nossas crianças com uma deficiência, um transtorno, porque deficiência mesmo em escola, nós temos 2% do alunado. Agora, transtornos e
problemas emocionais, nós temos 70% do alunado. Sim. Para você ter uma ideia. Então, não seriam as nossas crianças com deficiências e síndromes, os 2%, que seria o grande problema. Mas você vê hoje crianças jovens chegando para a gente também, que às vezes não tem nenhuma comorbidade como o autismo, mas tem uma interação social dificultosa, tem uma dificuldade de se relacionar, e ele não consegue avançar. Por quê? O nível de cobrança hoje em dia não é o seu potencial. Exatamente. E sim o que a sociedade precisa que você Aquele seja. quadradinho, né? Exatamente. Esse número de pacientes que tem aumentado muito na clínica. É aquele aluno que ele é programado para fazer provas. Sim, ele não é programado pra exatamente. E aí não tem Pra mais ser, aquela né? coisa. Pra ser. Não tem mais aquela questão do desenvolver as habilidades, sabe? Quando as pessoas perguntam, e aí agora, o que eu faço? Vou botar na escola. Aí eu falo, agora não. Ainda não está na hora. Procura uma creche, procura algo que seja para trabalhar as questões realmente psicomotoras, o amadurecimento neurológico da criança, porque a escola, ela vai já ser o ponto onde ele vai estar ali pegando já no lápis, às vezes sem estar pronto para isso, e vai ter a cobrança, vai ter a exigência, e a gente sabe que isso tem acontecido muito, infelizmente, né? Não sei se escola particular ou escola pública, mas ambas apresentam as mesmas questões. E aí a gente vê etapas sendo puladas. Sim, sabe? sim. Douglas, eu queria saber o seguinte, na tua prática pedagógica, qual foi assim, a grande descoberta que você falou assim, caramba, enquanto professor, no que diz respeito a um aluno com autismo? Por exemplo, lá na tua prática você descobriu, caramba, poxa, por que eu não vi isso antes? Esse jeito de chegar, esse jeito de fazer acontecer. Eu posso falar 3 coisas assim que para mim foi meu pulo do gato, é onde eu consegui trabalhar bem. Primeiro é estabelecer uma rotina com a família, com o aluno e evitar essa quebra de rotina diária. E toda vez que for precisar fazer uma coisa, eu comunicava, olha, amanhã não vai ter aula, é um feriado. Comunicar ao aluno, não esperar que ele, como outra criança, vai tirar isso de letra. Não. Então, uma rotina estruturada. Olha, está na hora de ir ao banheiro, vamos brincar, vamos pegar no caderno, vamos ler um livro, deixar essa rotina visualmente. Outra coisa é o letramento visual. Eu gosto muito de trabalhar em letramento visual, tem que ser muito visual. A gente presume que todo mundo sabe o que é uma tomada, todo mundo sabe o que é um lustre, todo mundo sabe o que é uma boneca, e às vezes não é tão assim. Então, se eu trabalhar com rotina, letramento visual... Você diz colocar os nomes das coisas na sala de aula? Não, isso também, mas é mostrar para ele o que é... Vou trabalhar o tema animais. Então eu coloco a foto do cachorro, a foto do gato, a foto do sapo. Mais lúdico, mais né? lúdico, muito mais visual do que letra. Letra é importante, eu sou professor, ensino a ler e escrever. Sou defensor da alfabetização, do letramento de todas as áreas. Mas o letramento visual também é muito importante. Super, super. Uma coisa e as crianças, só vou te fazer um parênteses aqui, e as crianças que estão na sala de aula, que são crianças comuns, né? Eu não gosto de usar normal, apesar de normal vir de norma, mas para seres humanos isso não funciona, né? O comportamento que é normal, que é na norma, para ser humano isso não funciona. Então os colegas comuns também saem ganhando, porque você fazer um letramento, uma alfabetização com desenhos, com fotos, isso estimula muito mais o aluno. Exatamente. Eu tenho uma realidade, eu tenho uma experiência de alfabetizar por emoji. Emoji é visual, tem significado, tem sentido, está na mão deles, no celular, no tablet. Então você usando emoji para alfabetizar, mostrar para ele o que é estar feliz. Olha como é o emoji feliz, olha como é o emoji triste, como é que você está, para ele reconhecer os seus sentimentos, para ele conseguir falar. Olha, para mim foi o pulo do gato, deu super sucesso. E a terceira coisa é o planejamento individualizado. O planejamento é a arma secreta do professor, que tem muito professor que não usa, que não sabe usar. Se o professor planejar o que ele quer para a turma e planejar o que ele quer para o aluno, olha, minha turma está estudando números de 1 a 100. Esse meu aluno consegue isso? Esse meu aluno vai chegar com a turma? Eu não posso falar assim, não, a turma vai trabalhar de 1 a 100 e ele vai trabalhar animais. É outra coisa. Isso não é planejamento. Planejamento é
o que dentro desse tema, que ele é um aluno da turma, então ele tem que estar incluído nisso também, o que ele pode? Será que ele pode do 1 ao 10? Será que ele pode do 1 ao 50? Então, planejar junto e fazer atividade junto com a turma, porque aquele que sabe mais ajuda. Num outro momento, eu tinha um aluno que sabia tudo de história do Brasil, de Segunda Guerra, não conseguia, tinha muita dificuldade no letramento, mas tinha uma memória excelente, sabia tudo de Revolução Francesa, de história. Então eu planejava, ó, nessa matéria aqui, é ele que vai dar aula no meu lugar, que ele tem uma memória ótima, sabe melhor que eu. E ele dava aula e isso fazia o aluno crescer, ele desenvolvia. E desenvolver também o espírito de equipe, de grupo ali, de pertencimento. Eu foco no que ele é bom e não no que ele é mal. Então, focar no que o aluno é bom, vai desenvolver ele. Agora, falando dessa questão do planejamento, tem um recado também para as escolas, né? Porque o professor, às vezes, não faz o planejamento ali individual porque ele não tem tempo, porque ele está sobrecarregado de prova disso, daquilo, de 1000 exigências. Então, a escola, eu acho importante também isso, quando a gente está falando até em equipe multidisciplinar, a escola tem um papel fundamental nisso, a coordenação pedagógica, a direção, e está facilitando, né, para que o professor consiga também atingir esses objetivos. Foi muito bom ouvir ele falar isso. Muito bom. Porque, assim, é uma coisa que a gente fala várias e várias vezes e parece que o pessoal não entende. Quando a gente fala neurologicamente, o autista, hoje já é comprovado, ele tem áreas cerebrais onde são mais dificultosas para ele. Mas a parte visual do autista, ela é intacta. Então, no caso, eles aprendem muito mais rápido visualmente, né? Então, quando a gente pede que as famílias façam uma rotina diária dentro de casa, que a escola tenha uma rotina diária, isso inibe, isso tira a ansiedade que ele sente, faz com que ele tenha mais autonomia, aí a criança fica mais feliz, a escola tem prazer. É o prazer de estudar que eu acho que está faltando hoje em dia. Sim. E não é só para as crianças com autismo, não. Não, para todo mundo. Na clínica, a gente acaba usando o que o Douglas acabou de falar. Que é muito bom. A gente chama os pais, né? Eu já fiz isso com os pais, monto um quadrado bem grande para eles visualizarem, com a rotina deles, com tudo que eles fazem no horário, hora de ir para a escola, hora do café, hora de tomar banho. Então, tudo está ali visualmente. Então, a gente pede para que esse quadro fique na escola e em casa também. Para que a criança, quando, no caso, entrar na escola, ela já sabe, com a fotozinha dela, já identifica, então ela já vai entender o que ela vai fazer durante aquele dia. Sim, né? sim. E na clínica a gente também usa o planejamento. No caso, quando eu vou atender as crianças, eu já vou para aquele dia com tudo planejado para que eu vou fazer com aquela criança. A não ser que naquele dia ele chegue com alguma alteração emocional ou comportamental. Mas a gente sempre planeja tudo antes. Né, para que também não se fuja da rotina deles. Porque eles têm alteração de comportamento quando é quebrada a rotina. É fundamental. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que vocês falaram assim, é mito dizer que ele vive no mundinho dele, mas é fato que eles são autocentrados? Quando a gente tem uma criança neurotípica, né, a gente pega e ela está brincando. Vamos dizer que ela está brincando com um carrinho. E aí a gente chama a primeira, chama a segunda, chama a terceira e a criança nem liga pra gente, porque o carrinho é mais interessante do que o que a gente vai fazer, pedir para ela fazer, né? No autista, eles têm ainda uma questão sensorial. Então, muitos dos autistas, basicamente 59% dos autistas, têm transtorno de processamento sensorial. E aí, com isso, eles evitam, é como se eles evitassem estímulos externos. Entendeu? Uns são hipersensíveis, outros são hipossensíveis, e aí eles acabam evitando esses estímulos externos. E a outra questão não é que ele não esteja prestando atenção, né? A gente fala, ele não... Tem mãe que fala assim, fala certas coisas que não deveria falar, sabe? Aí a criança tá ali e fala coisas que não deveria falar, e a gente não fala assim. Ah, entendi. Entendeu? Ele tá ouvindo, aí ela fala, não, não. Ele não entende nada. Ele entende sim. Isso aí eu também acho. Ele não tá
ele Mas pode, os no adultos momento... fazem isso até com criança Sim, comum. sim. Vira e tá falando, não tá ouvindo. Não, mas é muito pequeno, não é pequeno. Eu lembro quando eu era pequena que eu ouvia. Sim. Conversa de adulto. Isso, por exemplo, é um mito. Entendeu? De que criança não tá prestando E muitas atenção no que vezes, o adulto tá falando. Quando eles começam a verbalizar, eles contam pra gente o conta que pra está gente. acontecendo. Exatamente. E aí, quando a gente chama os pais para questioná-los, para perguntar o que está acontecendo, ué, mas quem falou isso para vocês? A criança? Eles quase às vezes não acreditam. Tem pessoas que falam assim, ele não fala nada. Aí chega dentro da sala com a gente e começa a falar. Fala tudo. Entendi, Entendeu? Aí eu- entendi. Quer dizer, eu acho que o grande recado desse programa é acredite no seu filho, acredite no seu aluno. Sim. E conheça ele. Dê oportunidade. Dê oportunidade. Não é fácil. Dizer que é fácil não é. Eu vivo 24 horas o autismo, né? Tanto na clínica quanto na minha casa. Hoje meu filho tem 15 anos, né? E eu já estou na segunda etapa agora Sim. de um adolescente, né? Já seguindo para o outro passo. Mas assim, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias muito ruins. E outra coisa que eu falo muito para as mães, vocês precisam se cuidar. Porque se a gente não se cuidar, eu como mãe, como profissional, eu precisei de suporte, de ajuda psicológica para eu poder lidar com as questões. Porque além do autismo, o meu ainda tem o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Qual é esse transtorno? Como é que ele se dá? Qual a característica ele dele? é extremamente avesso a regras, ordens. Ele se torna agressivo quando ele é imposto regras para ele e ele não tem o controle inibitório. Por exemplo, se eu disser para ele, não vai fazer isso aqui agora, eu explico. Não vai fazer agora porque a gente vai fazer isso e isso e isso antes. Como antes eu não sabia, eu dizia, não vai fazer e acabou. Esse elevar a voz e falar o não definitivo era o estopim. E aí ele se tornava agressivo, ele batia, ele chutava, ele gritava, onde ele estivesse. Você disse que tem dias melhores, dias piores, mas como é que está a tua vida agora, em linhas gerais? Né? Depois que você passou a se informar, a pesquisar, o que mudou na tua vida em relação a isso? Agora, nesse momento, a gente está vivendo não tão altos e baixos, uma estabilidade. Inclusive, a respeito do TOD, esse mês agora a gente lançou esse livro, que é o Transtorno do Neurodesenvolvimento. Aqui eu abordo justamente todas as características do TOD, como trabalhar com essa criança, e principalmente, eu confesso para todo mundo, não foi o autismo que me levou a precisar fazer um tratamento, e sim o transtorno positivo desafiador, porque era muito difícil você ter um filho realmente diferente de tudo que você já tinha ouvido, né? E precisei desse suporte. Falo para todas as mães, a gente não dá conta sozinha, sabe? Sim. A gente precisa sim. E mãe feliz, filho feliz. Hoje, o Eros, eu peço para ele, vamos sentar, vamos conversar. Você não tá bem. E a gente criou um métodozinho, né? Que é o segurança, como eu falo. Quando eu falo, Eros tá ficando nervoso. E aí ele fala, segurança. Segurança. E ele se abraça e vai buscar o apoio de um local mais... Ele se abraça. Isso. E a gente vem treinando isso já desde os 9 anos Tá aí dele. no livro? Do abraço, não. O abraço eu coloco no blog. Qual é o blog? Eu e meu autista.blogspot.com. Lá, inclusive, tem um vídeo meu com o Eros, onde ele está em crise, né? Eu fiz questão de filmar, para que as pessoas vissem que eles conseguem voltar quando a gente vai firme no comando. Não é não, não existe um sim no meio depois que você diz um não. Se você for tomar algo, realmente vai tomar e não vai devolver enquanto ele não melhorar o comportamento. E assim eu botei esse vídeo justamente para as pessoas verem como proceder. Eu achei ótimo você estar falando isso, porque eu tô já no final do programa, mas não posso deixar de falar isso. Tem pessoas que falam assim, não, porque ele tem transtorno, vamos deixar ele fazer o que ele quiser. Não. Muito pelo contrário, vamos deixar ele fazer o que ele quiser, porque se a gente não fizer o que ele quer, ele vai começar a gritar. E acham que a criança não saca isso, não saca essa relação de poder que ela começa a ter. Então, muitíssimo obrigada pela participação de vocês no programa. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Tem muito mais informação sobre o autismo aí ao longo dessas semanas. Fiquem com a gente. O nosso programa fica
fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0.